no Evangelho segundo registrou João, capítulo de número 6, e agora eu vou ler com vocês o verso 16 até o verso de número 21. E o texto sagrado nos diz: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Aqui está a leitura. Nesse primeiro momento, eu tinha dito a vocês que nós, nesta manhã, queremos tratar a respeito do período em que Deus ele fica em silêncio em relação a nós. E os irmãos que ouviram o anúncio da mensagem e agora, ouvindo a leitura do texto, pode até pensar: mas pastor, que relação existe entre esta passagem e o fato de Deus ficar em silêncio em relação a nós? Muito bem, é uma boa pergunta e eu quero responder isso para vocês dizendo que sim, tem muita relação entre o tema proposto e o texto que ora acabamos de ler. Este é um dos sinais também que João ele fez questão de registrar aqui no seu livro, tendo em vista que nós temos falado aqui do capítulo 20, verso 30, verso 31, sobre os propósitos com os quais João registrou 7 sinais aqui nesse seu livro, que é para que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nele, nós tenhamos vida em seu nome, ou seja, vida eterna. Ou seja, os sinais que Jesus ele operava apontava para a sua natureza, que era, embora ali um homem, mas tinha também a sua natureza divina, ou seja, tinha vindo do céu e era, portanto, o cumprimento das profecias. Este sinal aqui, ele também foi registrado por Mateus, ele também foi registrado por Marcos, e estes evangelistas, eles trazem até mais informações para nós do que João trouxe. Por exemplo, Mateus, ele vai dizer para nós aqui que Jesus, ele agindo, andando, né, por sobre o mar, ele teve um período em que deixou, então, os discípulos irem à frente. Isso está no capítulo de número 14, aí a partir do verso de número 22, ele despede a multidão e chegado à tarde foi para o monte. Ele despede a multidão, fala para os discípulos irem à sua frente para o outro lado do mar, tá bom? Que no caso, conforme João disse, em direção a Cafarnaum, e ele sobe ao monte para orar. Ele vai ficar sozinho, à parte, enquanto que os discípulos, eles então iam mar adentro, atravessando para a direção de Cafarnaum. O texto diz, de Mateus 14, verso 25, que a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Só na quarta vigília da noite. O Marcos, ele registra, meus amados irmãos, esse mesmo texto e diz no capítulo de número 6 também, né? Capítulo de número 6, e a partir do verso
de número 45, tá bom? Jesus, ele despede também os seus discípulos e os discípulos então entram nos barcos e vão então à frente de Jesus. O verso 45 diz que, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho na terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Então, preste bem atenção no cerne da mensagem que eu quero aqui destacar para vocês. Olha só, Jesus em terra, do monte, orando, e os discípulos indo à frente, enfrentando o mar. E quando chega já à tarde, então ele sai à tarde dali, entra, adentra a noite, e já na quarta vigília, que já é aí depois das 3 horas da madrugada, eles estão enfrentando essa dificuldade. Um vento forte sobre o mar e o vento, evidentemente, agita as águas, levanta as águas aí como no maremoto. E aqueles homens estão lutando contra este vento e também lutando contra o mar. E Jesus, aonde estava? Jesus estava no monte e estava orando, buscando a presença do Pai. Mas o texto de Marcos, olha só o que ele nos mostra, em que pese esses homens no barco, sozinhos, remando, lutando contra o vento, todavia, Jesus lá de cima do monte avistava o mar, ele sabia o que aqueles homens estavam passando, o que aqueles homens estavam atravessando. Então eu quero destacar aqui esse momento do vento, esse momento da tempestade, como sendo esse momento em que Jesus ele não está presente e, segundo, ele está em silêncio, não está trabalhando, não está agindo, tá bom? Diante dos olhos daqueles homens. Lógico, os homens estão desesperados, mas Jesus, ele não perdeu o controle. Jesus não os havia abandonado. Jesus não os havia esquecido. Jesus não havia os deixado à sua própria sorte. Viu? Não. Jesus está orando, Jesus está buscando a presença do Pai e está observando lá que aqueles homens estavam atravessando grandes momentos de adversidades, de dificuldades. Tanto que, quando chega a quarta vigília, Jesus então desce e vai caminhando sobre o mar. Olhe, preste atenção nessa mensagem. No ambiente onde nós nos desesperamos, no ambiente onde nós encontramos tantas adversidades e dificuldades, o nosso Senhor, ele anda sobre elas. Porque ele é o Senhor, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o mar, foi ele que criou o vento, ele criou a terra, ele criou todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor. E aqueles homens ali naquele desespero, e Jesus andando sobre as águas. Na quarta vigília da noite, o texto de Mateus vai nos apontar aqui que aqueles homens, quando viram Jesus andando sobre as águas, verso 26, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O texto de João diz que quando eles avistaram Jesus andando sobre o mar, aproximando do barco, temeram. João não colocou a expressão fantasma, mas Mateus coloca. Eles pensaram que era um fantasma. Isso tem significado aqui dentro do texto, porque naquela ocasião, entre os pescadores, entre os navegadores, tinha-se aquele um ditado ali, tá bom? Até uma superstição que dizia que se fosse
no meio de uma adversidade, um temporal, ainda fosse avistado um fantasma, era um mau presságio de que o barco iria afundar, de que eles iriam morrer. Olha que situação. E Jesus aparece ali nesta circunstância. Por que que Jesus aparece nesse momento, nesta circunstância, nesta condição? Jesus veio para quebrar essa superstição. Jesus veio para libertar esses homens dessas coisas humanas que assustam, que amedrontam, viu? Que faz com que nós estejamos espantados. Isso aqui é um verdadeiro espanto noturno que diz o Salmo 91, viu? Espanto noturno. Fica ouvindo conversas dos outros, depois ficam com medo. Supersticiosos, e até hoje, pessoas que andam com Deus ainda presos em superstição humana, em criação humana, em ideias humanas, e estão com medo. Tem gente que é cristão, estou falando de cristão já, de experiência com Cristo, que tem medo de mal olhado, que tem medo de palavras negativas, que tem medo, irmão, de certas coisas que dizem. Ah, irmãos, nós temos agora uma fé que deve ser posta em Cristo Jesus. Não é mais para ficar com medo dessas coisinhas, dessas fábulas. Então Jesus, ele chega no momento certo, naquilo que ele quer ensinar. Você ouviu a mensagem ontem? Pois bem, se não ouviu, depois você procura no YouTube, vai estar no YouTube para você ver. Então, olha só, nós não somos mais desses que ficam andando pelo aquilo que os outros estão aí falando, ensinando. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar posta em Cristo Jesus. Mas no meio do problema e da dificuldade, aí Jesus aparece. O que é que nós estamos enxergando? Olhe como o entendimento desses homens no meio da escuridão, como que o entendimento desses homens está sendo norteado, guiado por superstição. E o que eles enxergam? Não era um fantasma que estava ali, era Jesus, mas eles, no meio do apavoramento, no meio do medo que tomou conta deles, o que eles enxergam não é o mestre, não consegue identificar a presença de Jesus. É aquilo que a visão humana mostra, é um fantasma. Aí cai em desespero, aí começa já a imaginar, vou afundar, vou morrer. Recebe uma notícia ruim, cai em desespero. Irmão, se você cair em desespero, você vai perder o controle de tudo. E Jesus, ele vem na hora certa, no momento certo. É por isso que o hino que eu destaquei também para vocês aí, diz que o relógio de Deus está marcando o último segundo. Mas você está preparado para isso? Você quer vitória? Você quer a resposta do Senhor? Você quer de Deus aí a bênção? Mas você está preparado para receber? Esses homens estão desesperados com o mar. E quando Jesus aparece para eles, o que eles enxergam? Fantasma. Será que nós estamos com a nossa visão tão turva dessa forma? Ora, no meio da escuridão, no meio da tempestade, visão humana, ela nos faz enxergar aquilo que não é real, viu? Aquilo que não é real. E está nos enganando. A tua visão, eu tenho constantemente falado, você que tem acompanhado o programa Jesus e Salvação, tem aprendido isso aqui comigo. A tua visão carnal, a tua visão humana está, então, te enganando e atrapalhando você de enxergar coisas boas que Deus tem preparado para você. Então, naquele momento era de silêncio do Senhor, mas ele estava no monte orando, ele tinha a hora certa de ter com eles. E por que Jesus queria ir naquele horário? Para quebrar, para derrubar por terra. Na ocasião aqui, vou usar até a expressão, aproveitar o contexto da passagem bíblica, para derrubar por mar, né? Para derrubar por água, não é por terra, é por água que estão no mar. Mas que Jesus vai quebrar essa superstição, vai arrancar do coração deles, vai.
Nem tudo aquilo que vocês estão vendo é fantasma. Nem tudo aquilo que vocês estão vendo é ruim. Nem tudo aquilo que os teus olhos estão mostrando para você é o que realmente parece. Então Jesus aparece para eles naquele momento com este propósito. E quando eles gritam desesperados, e Mateus diz que eles identificaram-no como um fantasma, Jesus se identifica a partir desse momento. Não temais, sou eu, diz o texto bíblico para nós. O verso 27 de Mateus. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Para de ficar dando ouvido para a superstição. Para de ficar com medo de mal olhado, de inveja. É lógico que se você não tiver propósito com Deus, se você não anda em conformidade com a palavra de Deus, aí você vai estar sujeito a essas pragas, a essas mortandades, a essas setas que voam de dia. Você vai estar sujeito. Agora, se você for uma pessoa compromissada com a palavra de Deus, um homem ou uma mulher de oração, buscando ao Senhor, crente no Senhor Jesus Cristo, você não tem que ficar temendo essas coisas, meu Deus do céu. Pare com isso. Deixe de ficar sendo norteado por circunstâncias, por situações. Seja norteado pela palavra de Deus. Tome a palavra de Deus como a luz para o teu caminho, lâmpada para os teus pés. Deixe que a palavra de Deus venha iluminar a tua mente. Não deixe que o diabo venha entenebrecer o teu entendimento, como ele tem feito com os incrédulos, diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Está na hora de alcançarmos a libertação dessas coisas, de arrancar, jogar fora. E no silêncio é o momento em que Deus está fazendo isso. Que Deus está trabalhando, que Deus está libertando, que Deus está transformando, renovando no silêncio. Porque é necessário que aqueles que andam com Cristo vivam por fé, não por vista. Se você viver por vista, olha só o que você enxerga. Fantasma. Mas, se fosse por fé, eles identificariam quem era aquele homem, mesmo no escuro, mesmo na quarta vigília. Perceba como que Jesus chega no momento oportuno. Se fosse, irmãos, Jesus fosse ter com eles à tarde, onde ali ainda existia a luz do dia, e não houvesse nenhuma tempestade, o mar estivesse calmo, eles simplesmente olhariam assim, aí vem Jesus. E Jesus, vem Jesus, pula pro barco aqui, ele está aqui com a gente, vamos atravessar. Seria uma coisa normal, corriqueira, não teria nada de novidade. Mas como Jesus, ele chega na quarta vigília, Jesus chega no meio da tempestade, Jesus chega no meio da adversidade, então Jesus marca a sua presença. Ele marca de uma forma, irmão, isso fica indelével na mente e no coração daquelas pessoas. É isso que Jesus quer fazer. Ainda hoje o Senhor está fazendo isso conosco. Qual que é o teu momento? Agora. Você que está me ouvindo nesse momento e você que está me assistindo pelo YouTube. Qual que é o teu momento? Caótico? Você tem pensado, Deus está calado. E é o pior momento, não é? Quando eu disse aí no começo do programa, há momentos que Deus se cala e nós não ouvimos a sua voz. Que coisa terrível. Você fica desesperado, você quer perder o controle da situação. Não é porque ele está calado que ele não esteja com você. Não é porque ele está calado é que ele não sabe dos teus problemas. Não é somente porque ele está calado é que ele não está no controle da situação. Não é porque ele está calado no silêncio é que ele não tem um momento certo e marcado para a tua vitória. O relógio de Deus está correndo. Aleluia. O relógio de Deus está correndo. As coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Mas você, como que se encontra? Qual é a tua situação real e verdadeira? Então, naquele momento, Jesus disse, não temas ou não temais, sou eu. A Bíblia em português trouxe essa expressão, sou eu. Mas no original, irmãos, você vai ler, eu sou.
Então, no meio da escuridão, quando os discípulos ouvem isso, eu sou, é uma expressão que eles identificam. Não é qualquer um que vai dizer eu sou. O sou eu, as pessoas podem até utilizar, mas o eu sou só tem um que é. E ele é Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. Aí sim, eles então permitem que Jesus adentre o barco com eles, e quando Jesus então ele entra no barco, aí tem a bonança, certo? Eles o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Muito bem. Para encerrar essa mensagem dessa manhã de terça-feira, alguém morreu nesse meio dessa tempestade, desse maremoto, desse vento? Alguém pereceu? Alguém aí se perdeu? Não, porque Jesus, mesmo estando longe, estava perto. Contraditório? Não, de forma alguma, de forma alguma. Jesus sempre está conosco e é uma promessa dele: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu amado irmão e irmã, fique tranquilo, fique tranquila. Só sinta a presença dele. Não perca, não. Não fique preso às coisas que estão ao teu redor, que senão você vai sentir o vento, você vai sentir o mar e você vai sentir todos os problemas e dificuldades. E daí você vai afundar. Mas, se você procurar sentir a presença de Deus e ter a certeza de que Ele está com você, e quando Ele aparecer, você vai identificá-lo, tá bom? E saber, Jesus chegou. E quando Ele chega, as coisas mudam, se transformam, tá bom? Quando Ele se manifestar, é o relógio de Deus que cravou a hora da tua vitória, a hora da tua bênção. Mas para que chegue nesse momento, é necessário que você tenha calma, tenha tranquilidade, respire fundo. Não deixe a tua visão te enganar, tá bom? Não deixe enganar pelo aquilo que você está ouvindo, não. Coloque os teus olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vai ser melhor assim. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.